Senhoras e senhores, com um gol de Dimitri Payet numa rodada bem difícil, o Vasco vence e faz o que tinha que fazer. Glória a Deus, aleluia, maravilha. Vamos lá, pessoal. Hoje o time do Ramon Dias, inclusive Ramon Dias, meu Deus do céu, enfim, hoje o time do Ramon Dias estava escalado desta forma aqui. A gente tinha algumas novidades. Na zaga, o Maicon God of Zaga estava de titular porque o Medel dessa vez não pôde jogar. Não por causa de cartão, mas porque estava ainda lá na seleção chilena, não ia dar tempo de chegar e não sei o que lá. Enfim, Maicon God of Zaga, e perceba a novidade. Jogou bem. Você viveu pra ver aqui durante esse ano, pra você que me acompanha desde lá os primeiros vídeos, você me viu passar muita raiva com o Zé Gabriel e em determinado momento começar a gostar dele, e hoje não é que, tipo assim, já mudei totalmente minha ideia sobre God of Zaga, sobre o Maicon, mas hoje jogou muito bem. Outra novidade, cadê? Novidade não, né, mas se mantendo ali o Paulo Henrique na lateral, que eu vou falar dele daqui a pouquinho, jogou bem, jogou mal, foi horrível, daqui a pouquinho a gente fala dele. E o Payet, que não é exatamente uma novidade, mas hoje o Paulinho Paula, que é um destaque do meio-campo do Vasco. O Paulinho estava suspenso e tinha gente achando que, o Payet vai ou não pro campo. Foi titular, não fez um bom primeiro tempo, mas no segundo, brisa aí, bola aí, que hoje a noite é de Payet. O negócio é o seguinte, rapaziada, o jogo começa com o Gabriel Peck tomando um cartão amarelo por causa disso aqui, ó. Ninguém vai fazer nada com ele, ele vai lá e se joga, e aí toma simulação. O que eu acho disso aqui? Eu acho ridículo. Meu Deus do céu. Seja com o Vasco, seja com qualquer outro time que eu tô assistindo, quando eu tô vendo o jogo, que eu vejo jogador simulando falta e aí, consequentemente, ganhando um cartão amarelo, é bizarro, tá ligado? Recentemente, no campeonato inglês, eu tava vendo o jogo do Tottenham, e se eu não me engano, foi o Bissouma, que tomou um cartão amarelo por simulação também, e o Bissouma chegou a ser expulso, porque ele já tinha um amarelo, aí tomou um segundo por simulação. Enfim, simulação sempre é um negócio que dá vergonha. E aí, fora a vergonha e, tipo assim, você tomar um cartão amarelo, tem também a parada de, o Peck poderia ter escolhido tentar o lance. Ele abriu mão de tentar uma finalização de dentro da área pra cavar um pênalti. Acabou que, errou e tal. Má escolha do Peck, ele que já é meio que conhecido por tomar decisões erradas, tomou mais uma, porém, pelo menos na minha opinião, boa partida do Peck. Assim, o Peck é impressionante como ele chega nos 50 minutos do segundo tempo correndo mais do que eu no começo da minha pelada de quinta-feira. É impressionante o que corre, o que não cansa e o que tem 35 pulmões esse homem, tá ligado? É o tipo de cara que se entrega muito ao time, que em momentos aqui e ali faz raiva na gente por causa de lances como esse aqui, de tomadas de decisões sempre a pior possível, mas é um cara que se dedica, é um cara que se entrega muito. Tu pode até ser ruim, mas vontade não pode faltar não, e vontade não falta pro Peck. Enfim, pessoal, dando sequência, a gente tem ali no primeiro tempo o Vasco jogando bem. Pra ser bem sincero, no primeiro tempo não sai gol, mas a partida do Vasco é boa. E aqui tá a foto do Praxedes, porque eu vi gente reclamando do Praxedes aqui e ali, mas pelo menos era ele que tava chutando. E aí não quer dizer exatamente que é uma coisa boa, mas é ele que tá finalizando. Então vou deixar aqui pra estampar enquanto a gente comenta, que é o seguinte, cara. O Vasco jogou bem. O Vasco do Ramon Dias, não só pela vitória que veio no segundo tempo, mas o jeito que acontece o jogo em si e tal. É claro que depois de fazer o primeiro gol, o Vasco deixa que o Fortaleza jogue sozinho. Mas o que a gente tá falando aqui? Praxedes chutando, sei lá, 3 chances, fora os chutes do Praxedes no primeiro tempo. Também tivemos perigo com um cruzamento do Payet, que a própria zaga joga pro gol, tá ligado? Quase que teve um gol contra, numa bola que vem lá da lateral com o Payet. Enfim, o Vasco joga bem. E por que eu tô falando disso? Porque antigamente, na época do Maurício Barbieri, nossa, que homem desgrenhento, dá raiva só de falar o nome. Mas enfim, na época do Barbieri, às vezes o Vasco até ganhava na cagada. Dificilmente jogava bem. Hoje, já tava jogando bem desde o começo. O Fortaleza não é um time bobo, é um time que tá na final da Sul-Americana. Tá, que o jogo era em São Januário, mas é um time bem treinado. O Vojvoda é um monstro, o técnico deles, pra quem não sabe. E cara, o Vasco tava dominando o jogo. Teve aqui e ali alguns perigos, e falando em perigo, eu preciso citar agora sim o Paulo Henrique. Josão, o que você acha? Jogou mal, jogou bem? Pô, mal não é, né, Josão? Mas eu gostei muito. Gostei muito. A partida de hoje, e eu falo de hoje porque não dá pra cravar que ele vai chegar no final do ano ainda jogando bem, mas hoje uma atuação gigante do lateral da posição que o Vasco é mais carente. A gente tem ali um rodízio de merda, porque ora é Robson Bambu, Deus me livre me guarde, ora é Pumita Rodrigues, Deus me livre me guarde 2, e ora é Paulo Henrique,
que hoje não foi Deus me livre me guarde, tá ligado? Fez uma boa partida, salvou o Vasco, principalmente neste lance aqui. Não sei qual é o nome do jogador do Fortaleza, se alguém souber, comenta aqui embaixo. Mas enfim, 39 minutos do primeiro tempo, o famoso reta final do primeiro tempo, que o Vasco já é conhecido por tomar inúmeros gols nessa época do jogo, nossa, é uma zica danada. Mas aqui o cara ia receber uma bola quase que dentro da pequena área e chegou do nada, correndo o risco de fazer gol contra, correndo o risco de fazer pênalti, mas acertou. Correu o risco, mas correu o risco de forma certa. Acerta e salva o Vasco aqui. Então, só para fazer aqui a pontuação, eu critico, eu passo raiva, eu falo mal de inúmeros caras dentro do Vasco e com razão na maioria das vezes, mas a gente tem que dar um mérito quando fulano de tal vai bem também. Aqui hoje uma partida monstruosa do Paulo Henrique. Espero que continue jogando bem no decorrer do campeonato. Eu acho que com a partida de hoje ele já cravou a titularidade dele no próximo jogo, porque ou é ele ou é pro Mito Rodrigues e Robson Bambu. Escolher entre Mito Rodrigues e Robson Bambu é tipo, beleza, você vai tomar um tiro, você quer no pé ou na mão. Os dois é ruim. Tá ligado? Então, assim, surge uma terceira opção que hoje jogou muito bem. Dando sequência, pessoal, a gente tem um problema que é o seguinte, o 0-0. O Vasco joga bem no primeiro tempo, não é nada muito grandioso, mas é bom. É um primeiro tempo ok, justo, com algumas chances ali, com o Praxedes fazendo o goleiro do Fortaleza ter que trabalhar, só que ainda tinha esse problema do 0-0. E 0-0 é o tal do placar perigoso real. A essa altura, graças ao trabalho porco, medíocre, horroroso do Maurício Barbieri, não basta o Vasco jogar bem, tem que ganhar. O Ramon Dias chega no Vasco numa missão quase que impossível, que é evitar o rebaixamento. E para evitar o rebaixamento, o Vasco tem que fazer uma campanha de G4 no segundo turno. E é o que tá fazendo. E aqui, antes da gente começar a falar dos lances do segundo tempo, eu comentei ali sobre quem eu tava achando bem e tava achando mal. A gente precisa falar, primeiro, da tabela. Porque assim, a partida do Vasco era boa, mas a tabela era horrível, porque o Vasco caía de posição até esse momento do intervalo. O Vasco caía para 18º, porque o Goiás ganhou e o Bahia ganhou. Tava sendo uma rodada péssima. E ainda não dá pra dizer que foi boa, mas pelo menos a gente fez o nosso papel. Você entende que... Enfim, é isso aqui, tava sendo muito ruim. E outra coisa, Payet no primeiro tempo abaixo. Mais uma vez, nada assim grandioso, tava jogando bem mais ou menos, tá ligado? E eu acho que tava jogando mais ou menos porque o Payet tava de ponta. E assim, ponta normalmente é o lugar que eu gosto de ver ali, e aí comenta aí se você concorda comigo ou não, mas eu gosto de ver na ponta, principalmente jogador rápido. É um Peck da vida, assim, o Marlon Gomes não é o ideal, mas alguém que tem a velocidade dele, o Rossi, e o Payet não é um jogador de velocidade. E ele tava lá. Porém, o Ramon Dias mexe aqui ali durante o intervalo e aí vem mais centralizado, que é o que eu já queria e já venho pedindo aqui durante os vídeos, durante as minhas lives na Twitch, volta centralizado pro segundo tempo. E aí acontece finalmente o primeiro gol do Dimitri Payet num momento gigantesco. O Payet foi uma contratação provavelmente a maior do Vasco em anos, não só nesse ano, mas nos últimos sei lá quantos, tá ligado? E assim, começou mal, começou jogando bem abaixo, hoje foi mais um primeiro tempo ruim, ele já tinha uma assistência até aqui, mas só, era pouco pro tanto que se esperava, mas hoje num jogo de 0-0, precisando muito ganhar, porque a rodada tava sendo totalmente negativa, ele faz isso aqui, ó. Numa jogada que vem do Praxedes, ele recebe de fora da área, chuta, Payet, pelo amor de Deus, chutou, a bola vai lá no cantinho e ele sai pra comemorar. Tá ele aqui saindo rindo. E, mano, assim, chute difícil e finalmente chutou. O Payet já vinha sendo cobrado por mim, por você, pela sua mãe pra chutar. O Payet é um cara que sabe chutar bem, mas ele tava toda hora escolhendo dar passe. No jogo de hoje mesmo, teve momentos que ele poderia ter chutado pro gol e ele tentou passe no meio da área. Hoje, aliás, nessa hora aqui, graças a Deus não foi o caso, aos 12 minutos do segundo tempo, no jogo contra o Fortaleza em São Januário, o Payet estreia fazendo seu primeiro gol. Estreia não, mas tem o seu primeiro gol, balança as redes pela primeira vez e muito importante. Porém, assim, o Vasco é aquilo, né? Um momento de êxtase, de felicidade, depois, logo em sequência, já aparece, assim, acontece o gol, 30 segundos depois, a gente tem Léo Jardim já fazendo uma defesa, o Vasco quase que toma o seu gol de empate, já, assim, instantaneamente, e aí depois dessa que o Léo Jardim pega, tem mais umas duas, eu lembro que teve um chute do Marinho, e alguns outros perigos aqui e ali, que não acontecem nada, graças a, mais uma vez, o goleiro vascaíno. Assim, cara, o chute do Payet fez a gente abrir o placar e o Léo Jardim fez com que a gente continuasse com o placar aberto só pra nós. A gente ganha hoje com um Vasco jogando bem,
contra um time que não é fácil, tá ligado? Porém, vale lembrar que ainda a gente sai agora da zona do rebaixamento, mas o próximo jogo é simplesmente contra o Flamengo. E aí eu quero convidar você a comentar aqui embaixo quanto você acha que vai ser o jogo Vasco e Flamengo. Comenta aqui se estão otimistas, eu quero saber a opinião de vocês. Mas antes, você já pode comentar, mas antes de eu finalizar o vídeo, tem isso aqui. O Vasco sai por hora da zona de rebaixamento, porém o Santos joga amanhã, o Santos se empatar já puxa o Vasco de novo pra zona. A parada é assim, a rodada ainda meio que foi ruim, porque todo mundo que eu não queria que ganhasse, ganhou. Mas a gente fez o nosso papel. E se a gente fez o nosso papel, que era ganhar dentro de casa, a gente deve agradecimentos a esse cara que, como eu falei, assumiu uma bucha deixado pela diretoria, que confiou até demais no Maurício Barbieri, mas ele faz uma campanha sensacional. E assim, enquanto você comenta aí sobre o que você acha que vai ser de Vasco e Flamengo, eu quero falar o que eu espero desse jogo. Um empate pra mim, pra ser bem sincero, tá bom. O Vasco chega com moral e eu só não vou falar mais aqui agora o que eu acho que vai acontecer entre Vasco e Flamengo no próximo domingo às 4 da tarde, porque eu tô ao vivo agora na Twitch comentando isso pra vocês. Se você tá vendo esse vídeo aqui justo na quarta à noite, assim que eu postei o vídeo, vamos madrugar, vamos falar de Vasco. Se você não dorme cedo, vem comigo, primeiro link na descrição. E se você tá vendo isso em outro dia, muito obrigado por assistir. O Vasco ganhou, moleque. Pelo amor de Deus. Finalmente, pai. Link na descrição, vem pra live.